Todos bem-vindos na nossa casa de amor, de paz, de luz. Que o Mestre Jesus esteja conosco, nos inspirando em todos os momentos das nossas vidas. Em especial para este fim de semana, que o elemento feminino é homenageado na sua condição de mãe, na sua condição de representação do maior amor sobre a terra. Isto é uma honra, não é privilégio, é uma honra, não é privilégio, é um merecimento. Então, nós devemos sim honrar as mulheres que se propõem, que se desejam ser mãe. Muitas vezes o filho não nasce da barriga da mãe, não nasce do seu desejo de unir os seus cromossomos com os cromossomos do seu companheiro e formar uma terceira pessoa, mas nasce do coração. As mães de coração também são homenageadas. É uma honra representar o amor da terra e uma luta e uma conquista pelo merecimento. Porque aquela mulher que nasce sem a condição de gerar em sua barriga, gerar em seu útero um ser, uma vida, ela conquista, ela vai à luta para ter o merecimento de ser mãe, porque nasceu sem esse merecimento. E não seremos nós que entraremos na investigação do nosso passado para saber o porquê que não podemos nesta vida, honrar com a condição de mãe de sangue. Depois de prestarmos esta homenagem aos elementos femininos, vamos entrar no nosso evangelho desta tarde. Nós vamos falar do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. É um tema que cabe bem para este fim de semana. Escolhi de propósito, mas não o amor e não a parte do evangelho que fala do amor saudável, mas a parte deste evangelho que fala do amor adoecido. Então nós vamos falar do item 11 ao 15, que fala do egoísmo, que fala da fé e a caridade, que fala da caridade para com os criminosos e que fala até onde nós podemos ir e se expor, melhor dizendo, a nossa vida por causa de outra pessoa, principalmente se esta outra pessoa não é uma pessoa de bem. Esse tema, então, já nos traz a ideia de que amar não é se anular, mas amadurecer a alma. E nós estamos aqui para amadurecermos a nossa alma. Aqui na Casa Espírita, não. Aqui no planeta Terra, encarnados, aprendendo a amadurecer a nossa alma. Agora, encarnar e conhecer o Espiritismo significa que nós ganhamos uns bônus extras para melhorar esse amadurecimento da alma. Existe uma carência silenciosa adoecendo muitas pessoas. A incapacidade de amar saudavelmente. Nós vemos e olhamos em todos os lugares.
seja nas ruas, sejam nas famílias, sejam nas mídias, a incapacidade. Nós vemos esse amor tóxico, esse amor que envenena, esse amor que é doentio. Uns amam tentando controlar, outros tentando salvar e outros mendigando afeto porque nunca descobriram o próprio valor. Lembrando que nós estamos no item que fala que nós vamos amar conforme nós nos amamos. Amar o próximo como a si mesmo. Então, mendiga o amor porque não sabe o seu próprio valor. Jesus, neste capítulo, ele toca exatamente nisso, no amor adoecido. Ele não fala do amor romântico, ele não fala do amor psicológico, ele não fala do amor espiritual, ele fala do amor que machuca. Então, nós vamos ver Jesus como o maior psicólogo de todos os tempos, porque ele conseguiu separar o amor romântico, o amor psicológico, o amor espiritual e o amor que sustenta ou destrói a alma para cada lugar em que ele esteve. Kardec faz o seguinte resumo da boa nova de Jesus. Uma única frase que sintetiza toda a boa nova de Jesus. O amor resume toda a sua doutrina. Então, toda a doutrina do Mestre é baseada no amor. O Cristo não veio ensinar a dependência emocional, ele veio ensinar a maturidade de alma. Então, se nós amamos dependendo, se você me deixar, eu vou morrer, eu vou enlouquecer, não sei o que eu sou capaz de fazer se você partir, eu não quero, você tem que ficar comigo, ou coisas parecidas, nós estamos num amor doentio e nós estamos num amor que destrói o nosso valor. Nós estamos desvalorizando a nossa pessoa, hipervalorizando a pessoa do outro, não florescemos e não permitimos que o outro floresça também. Por isso que nós vamos entrar nesse item, o egoísmo. O egoísmo, ele não nasce apenas da maldade. Muitas vezes ele nasce do medo. E pessoas feridas exigem demais. Carência pode virar um domínio emocional. Se nós observarmos o que se fala na mídia, tem pessoas até que são viciadas em assistir aqueles programas que sangram as dores familiares. O que é aquilo? Pessoas feridas, pessoas magoadas, domínio emocional, controle total, subjugação, escravos. Não foi isso que Jesus veio ensinar. E se você fazer uma investigação com esses lares doentios e perguntar para aquelas pessoas se ela tem algum tipo de fé, ela vai dizer que acredita em Deus e que acredita em Jesus. Esse é o grande problema. Nenhuma delas diz creio em Deus e creio em Jesus. Diz, acredito. O fato de ter um A na frente da palavra significa busca. Quem crê tem certeza. Quem acredita está buscando. Como ele ainda busca, ele ainda sofre, ele ainda está doente.
Jesus ensina, a ciência, melhor dizendo, a ciência após Jesus ensina que o ego deseja ser o centro das atenções. O que é o ego? O nosso eu. Quando nós falamos na primeira pessoa, quem aqui consegue falar nosso filho? O pai diz meu filho e a mãe diz meu filho. E o correto seria nosso filho. Por quê? Porque quando eu falo meu, eu estou colocando o meu eu estou colocando o meu ego. Então nós falamos assim: meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu marido. Sempre nós colocamos na primeira pessoa, sempre nós colocamos como ego no centro de tudo. Por apego, por controle, por domínio. E quando é que nós sofremos? Nós sofremos quando o filho e a filha dizem: ai, conheci uma pessoa e vou me casar. Não será mais a minha filha, não será mais o meu filho. Eles vão deixar a casa. Começa o sofrimento. E sabe que as pessoas às vezes dizem para mim assim: você é louca, de pedra? Como assim você foi botando os seus filhos para a rua tudo solteiro? Falei, fui, não criei filho para ficar debaixo da minha asa, criei filho para o mundo, eu não vou existir a vida toda. Eu desencarno e aí eles não sabem se virar, não sabem cozinhar, não sabem lavar, não sabem cuidar de uma casa. Não, fez 18, comece a se mexer, comece a se virar. Eu própria já vim dessa educação. Eu nasci, eu sou filha de italianos e fui criada no sul, junto com italianos, alemães, suíços e etc. E lá, 16, não está na hora de começar a se mexer, não? Então, eu saí da minha casa, da casa dos meus pais, com 16 anos. Já estava pronta para cuidar da vida, já tinha trabalho e já tinha dinheiro suficiente para cuidar da própria vida. E hoje a gente vê filhos de 30, 40 anos morando com o pai e a mãe sem dividir despesas. Porque eu sou solteiro. Espera lá, você é solteiro, mas você é responsável, você trabalha, tem que dividir água, luz, comida, internet e serviços domésticos, sim, senhor. Porque se estivesse morando na casa própria, na casa deles, estariam fazendo essas coisas. Mas os pais têm uma dosinha de dizer: ai, tadinha, meu filho, desencarna aí, seu filho não sabe o preço ainda da vida. Encarnar, nós pagamos um preço muito alto e nós precisamos ter consciência disso. Nós somos responsáveis pelas nossas vidas. Sim, eu criei 5 filhos, mais um enteado, todo mundo está nas suas casas. Os casados e os solteiros. Nós temos 3 casados, né? 3 casados. O restante são todos solteiros. Então, 3 casados e 3 solteiros nas suas casas. Nada de ficar na casa de... E na nossa casa não tem quarto de hóspede, ok? Passeia, visita e vai embora de tarde, porque precisa ficar lá na sua casa. Nós temos que ensinar os nossos filhos a independência. Nós não somos eternos. Nós vivemos 2 vezes, uma no coração deles e uma pela própria vida de Deus. Agora, se a gente não cuida bem deles, nós não conseguimos viver no coração deles. E eles também falam: não quero aquela coisa para ser meu tataraneto, não. Então, lembre-se, nós vamos nascer na mesma família. Quer nascer numa família disfuncional? Não eduque os filhos. Aí você vai nascer numa família disfuncional. Deus me livre de nascer numa família disfuncional. Então, eduque os seus filhos hoje. Porque é nesse seio que você vai nascer.
Quando é que nós encerramos uma família, um berço de família e vamos para outro ramo de família? Quando de todos os lados encerram a procriação. E se continuar desse jeito, vai entrar em extinção, né? Porque os nossos filhos estão tendo filhos pet e mente psicose não existe. Não voltamos para os animais. Então, nós estamos fadados à extinção se continuar desse jeito. O Brasil, desde o mês de março, é oficialmente um país idoso. Deixamos de ser um país jovem. Por que isso aconteceu? Porque os nossos filhos têm filhos cachorros, gatos, jacaré, lagarto, cobra e etc. Eu tenho, a filha de uma amiga tem uma cobra amarela, que ela solta pela casa assim, aí ela compra pintainhos para a cobra amarela. Uma jiboia, né? Acho que é, uma jiboia. Minha filha, então é uma brincadeira, mas é uma forma de egoísmo também. Se a procriação, se a multiplicação nesse planeta das espécies é através da procriação, e eu não quero ter mais filhos, é uma forma ainda de egoísmo. Mas isso dá muito plano para manga, está no início da discussão, mas é uma forma ainda de não, eu não quero, não, eu não. E muitas vezes nós precisamos entender o alinhamento daquela família, de por que a experiência de ter filhos para eles são tão traumáticas a ponto de não querer ter filhos. Então a gente tem que ver o alinhamento de como é que foi educado. Quando a alma não amadurece, que é este caso, ela tenta fazer do outro uma extensão das suas necessidades. Entenderam por que é mais fácil você amar um cachorro como filho ou um gato? Porque eles nunca vão frustrar as suas necessidades. Você pode ralhar com um cachorro e você acabou de ralhar, você chama ele pelo nome, ele vem feliz da vida, ele não vai ficar 15 dias de mal de você. Então ele precisa que o outro cubra, respalde todas as suas necessidades. O desejo humano é o desejo do outro e que o outro faça do jeito que eu quero, do jeito que eu desejo. Quantas pessoas vivem da necessidade da aprovação do outro, do reconhecimento, dos aplausos, dos likes, das necessidades de serem escolhidas? Eu trabalho na psicoterapia. Toda semana um paciente diz assim: eu estou ansiosa ou ansioso. Quase sempre a causa da ansiedade é o fato dele ter enviado uma mensagem para o namorado ou para a namorada e o outro lado demorou mais de 2 minutos para responder a mensagem. Da mesma maneira que nós vemos pessoas brigar com um farol que que vai de 2 a 3 minutos, não abre nunca, demora. Por que será que está demorando tanto? E aí o farol fica verde para você seguir a pessoa que está na frente. Demora 1 milésimo de segundo, você enfia a mão na buzina. Provavelmente está no celular. Julgamento, egoísmo. Só existe eu na face da terra e toda a rua tem que abrir para eu passar com o tapete vermelho, não é? Só que a gente não para pensar nessas coisas. Todas essas coisas são egoísmo, né? Nenhuma validação externa sustenta uma alma desconectada de si mesmo. Nenhuma validação externa sustenta uma alma desconectada de si mesmo
e desconectada da espiritualidade, desconectada de Deus, desconectada da verdadeira vida. Tiago Brunet, eu acho que muitas pessoas já ouviram no Instagram, ele é um pastor, mas eu gosto muito dele. Ele diz que quem não cura as suas emoções transforma relacionamentos em compensações. Eu estou com aquela pessoa porque ela ganha mais de 10 mil por mês. Eu estou com aquela pessoa porque ela tem um carrão. Eu estou com aquela pessoa porque eu tenho a oportunidade de ir 2 vezes para o exterior. Isso são compensações. Não é o amor, é compensação. O amor verdadeiro aproxima. A carência emocional aprisiona. E em fé e caridade, Jesus fala de 2 coisas inseparáveis: fé e humanidade. Outro dia eu vi uma senhora de 68 anos, que é minha paciente, ela disse assim: Sônia, o ser humano está precisando voltar a ser humano. Isso dói, porque uma pessoa com 68 anos falar isso, imagina quantas feridas está carregando quando está com seus familiares, quando está com seus amigos, quando está na sociedade. Convidei ela para participar da Casa Espírita. E ela, como ela mora pertinho daqui, mandei o endereço. Não sei qual é a fé dela, mas eu falei, ó, você está precisando de um pouco de espiritualidade. E na Casa Espírita sempre nós seremos humanos em primeiro lugar. Porque fé sem amor vira discurso. E religião sem compaixão vira performance. Poderia ter uma multidão aqui, como alguns lugares que a gente vê, né? Não é compaixão, é performance. É showman. É showman. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Jesus restaura a dignidade e enxerga a dor sem resumir a pessoa pelo erro. O olhar do Cristo reorganiza emocionalmente. E a ciência mostra que pessoas adoecidas emocionalmente precisam muitas vezes se olhar sem se culpar, sem se acusar. E Jesus fazia exatamente isso. Ides e não peques mais. Não é? Olhar a pessoa sem acusar. Jesus acolhia, despertava. Para o paralítico, ele diz: levanta-te. A mulher em sofrimento, vai e não peques mais. Existe um amor que consola, mas existe um amor maior ainda, que é o amor que Jesus ensinou, porque é um amor que transforma. Então, nós precisamos, sim, deixar o nosso egoísmo, entrarmos na fé e na humildade. Para encerrar, uns minutinhos só, demorei um pouco hoje, né? Jesus fala aqui, vamos só falar um pouquinho da caridade para com os criminosos. Jesus nunca romantizou o mal, mas também nunca reduziu uma alma ao pior erro que ela cometeu. A sociedade em que vivemos rotula. Chamamos de criminosos, de marginais, de fracassados, de perdidos, de irrecuperáveis. Mas Jesus só vê o erro do momento e ele procurava fazer com que cada um, e procura fazer com que cada um consiga se reconstruir, se transformar. Isso não elimina o fato de você errar, não elimina a responsabilidade, mas amplia a compreensão. Os impulsos agressivos, e nós sabemos que nós estamos mais próximos das cavernas
do que dos céus. Então, os impulsos agressivos é parte da estrutura humana. Sem a elaboração, sem aprender a boa nova de Jesus, eles se transformam em violência. Por isso que esse item fala para a gente aprender a transformar o ser quando ele erra, quando ele cai. Jesus mesmo perguntava: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Emmanuel uma vez disse para Chico Xavier, diante da pergunta: o que seria o marginal, o que seria o criminoso? Emmanuel responde com a seguinte questão: aquele que está encarcerado é somente o criminoso que a sociedade reconheceu. Ele nos coloca, todos nós, na condição de repetentes das leis individuais. Não é isso que a encarnação ensina? Que nós estamos repetindo porque nós já erramos. Então, nós não conhecemos o nosso passado, nós não sabemos dos nossos erros e equívocos, mas conhecemos o nosso passado desta encarnação e conhecemos os nossos erros e equívocos desta encarnação. Por isso, devemos ter lereza, devemos ser devagar no julgamento, porque nós podemos estar condenando e condenamos como se fosse um mal irreparável, e isso não é verdade. Jesus diz também que para a gente se expor, na verdade, quem fala disso é Lamennais, que até onde nós podemos ir com a nossa vida expondo-se ao perigo em favor de outro e sabendo que esse outro é um malfeitor. Ele diz que a vida é um patrimônio divino e ela não deve ser desprezada irresponsavelmente. Tenho mais assunto para falar nesse ponto, mas como hoje eu acabei me estendendo sem querer, eu quero apenas encerrar com a última frase dizendo que o amor do Cristo não era ingênuo, mas era consciente. E é assim que nós devemos amar, conscientemente, respeitando tanto que nós já conseguimos nos valorizar e se autocompreender e se autoentender, e valorizando e compreendendo e autoentendendo o nosso próximo. Que a paz de Jesus esteja conosco, sempre nos ensinando a ser pais e mães uns dos outros, discípulos de Jesus, nos seus ensinos por um todo, reduzindo a pó o escolho da humanidade, que é o egoísmo. Boa tarde a todos.